Olá, tudo bem? Eu sou a Ariane, do canal de Professora para Professores, e hoje eu vim falar sobre um tema super importante, principalmente para quem é recém-formado ou para quem não é tão recém-formado assim, mas ainda tem muitas dúvidas. É a diferença entre concurso, processo seletivo e inscrição para cargo público na área do magistério. Bom, então vamos pegar primeiro um histórico. A obrigatoriedade de concurso para cargo público de carreira efetivo, né, ela veio com a Constituição Federal, agora de 1988, né, que foi, vamos dizer assim, a Constituição mais equilibrada que o Brasil teve até hoje, embora haja discordâncias, mas não é esse o objetivo do nosso vídeo. Bom, então, vocês podem até falar, nossa, Ariane, mas houve concursos antes disso? Sim, houveram concursos antes disso, mas não foram muitos. E a gente sabe que é complicado, né? Até um tempo atrás você ouviu falar, ih, vai prestar concurso, vai entrar quem é amigo, isso, aquilo, outro. Não vou dizer que isso nunca tenha acontecido depois de 1988, eu mesma já passei por uma situação muito difícil com relação a esse tipo de prática, mas não foi no magistério, tá, gente? Então isso já me deixa muito feliz. Bom, o magistério e a medicina são as duas carreiras que tem, assim, uma certa flexibilidade, pode-se dizer assim, com relação ao serviço público. Vamos entender o porquê. Bom, os médicos e os professores, eles são os únicos profissionais que, salvo os casos que o órgão exige dedicação exclusiva, mas isso aí tá em edital, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, são as duas únicas carreiras que permitem acúmulos de cargo dentro do próprio serviço público. Então, vamos centrar no magistério, que é o nosso objetivo. Então, de acordo com o artigo 37 da Constituição, salvo engano, tá, gente? Se tiver errado, ou eu corrijo ou vocês me corrigem, mas é o artigo 37. O professor, ele pode acumular 2 salas de aula ou um cargo técnico e uma sala de aula dentro do serviço público e também dentro do serviço um público, um privado, pode-se fazer isso, tá? Bom, tem regras, obviamente. Então, você tem que ver se você não tem que estar no mesmo horário em 2 lugares diferentes, o tempo que você tem de deslocamento de uma unidade para outra e por aí vai. Então, isso aí é visto na chamada declaração de acúmulo de cargo. Então, o seu segundo empregador pede que o seu primeiro empregador dê uma declaração para que ele possa publicar esse acúmulo em diário oficial, tá? E isso aí é muito comum. Eu mesma já deixei de assumir cargo porque não dava certo o acúmulo, e não foi uma vez só, foi mais de uma vez. As 2 vezes me doeram no coração, mas enfim, isso aí faz parte. Eu tô falando isso, gente, até das minhas experiências pessoais, para que vocês vejam que acontece muito. E na maioria das vezes não é perseguição ou porque aquele gestor não te quer ali. Não, às vezes ele até te quer ali. Mas a lei tem que ser cumprida. Eu não posso estar dando aula no ponto A da cidade e no ponto B ao mesmo tempo. E eu não posso ter 2 minutos para sair de uma escola para outra. Eu vou provocar um acidente. Então não é só a questão trabalhista, tem a questão de bem-estar do profissional. Bom, outra peculiaridade do magistério é a permissão para contratações emergenciais e temporárias. Então, isso acontece também com os cargos da saúde, mas o nosso objetivo é os cargos do magistério. Então, assim, o que pode acontecer? Vamos pensar assim, começa o ano letivo, eu posso ter sala de aula vazia? Não posso. Mas tem professora que ela só está afastada por tempo determinado. Ela não exonerou o cargo, ela não se aposentou e saiu, nem nada. Ela vai voltar. Então, ou é uma licença saúde, ou é uma licença maternidade,
ou mesmo uma licença para ocupar um outro cargo dentro de secretaria, etc. e tal. Então, para esses cargos, é necessária a contratação por tempo determinado, uma contratação temporária. E aí que entra as diferenças aqui. Então, isso tudo vai depender muito do plano de carreira ou do estatuto de cada rede ou sistema de ensino. Então, vamos lá. O concurso é aquele que todo mundo conhece, né? Que tem a previsão de cargo efetivo e ele sai normalmente a cada 4 anos. Por que a cada 4 anos? Porque o edital ele é válido por 1 ou 2 anos, a critério da administração pública, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Então, como a contratação de um concurso público, além de trabalhosa, ela é cara para os entes públicos, tá? Nunca tirem isso da cabeça. Às vezes, a inscrição é cara. Mas o órgão público, ele subsidia uma parte, tá? E não é barato, não é fácil, porque você tem que deslocar profissional, é uma trabalheira danada. Você tem que licitar a empresa quando você não faz pelo próprio órgão. E hoje em dia, normalmente não se faz pelo próprio órgão, visando exatamente a lisura do processo, tá? Então, aí você vai lá, presta aquele concurso, às vezes ralou de estudar com uma prova dificílima. Tá, esse é o concurso público. Aí nós vamos para o processo seletivo. Nós temos 2 tipos de processos seletivos que são feitos usualmente. O de provas e títulos, que é prova igual ao concurso, né? Que você pode usar a prova, você vai usar a prova, e se você tiver especialização, mestrado, doutorado, né? Tudo aquilo que você tiver além do que é exigido dentro da sua área de atuação. Então, se meu concurso é para professor, se eu tenho especialização, mestrado, doutorado na área de educação, beleza, posso usar. Tudo de acordo com o que cada ente público coloca no edital. E isso vale também para o concurso, porque são sempre provas e títulos, tá? Então, o seletivo de provas, você vai fazer uma prova, ele vai valer normalmente para aquele ano. Em alguns lugares, eles fazem esse seletivo valer com a mesma validade do concurso, porque eles chamam de listas separadas. E isso, como eu já disse, vai da legislação de cada município. O seletivo simplificado de títulos. Você vai lá, entrega títulos, o que mais vale é seu tempo de serviço. Esse tipo de seletivo, ele é feito em emergência da emergência, né? Por quê? Ele é feito em emergência da emergência? Porque ele pode ser questionado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas com uma facilidade muito maior do que os demais. Porque você não fez uma prova. Então, os critérios, por mais que eles sejam objetivos, eles se tornam subjetivos. Então, nesse período de pandemia, muitos lugares que costumam fazer seletivo de prova fizeram seletivo só de título para não aglomerar isso, aquilo, outro. Tem uma penca de concurso parado, concursos bons, inclusive com salários maravilhosos, parados, porque você não pode aglomerar. Então, nesse caso, eles têm que fazer o seletivo. Só que assim, eles podem fazer o seletivo eternamente? Não pode fazer seletivo eternamente. Tem um prazo máximo, porque você tem que fazer o concurso. Até porque o magistério é uma área que tem uma rotatividade enorme. Para algumas áreas você nem acha profissional, tá? Eu passei num concurso de educação especial que de 300 candidatos passaram 30 e alguma coisa. Então, às vezes tem profissional, mas nem todo mundo passa. Às vezes realmente tem pouco profissional. Às vezes aquele profissional que passou super bem tem uma vaga melhor, não vai. Bom, outra questão super importante, questão dos editais. Gente, quando a gente vai fazer uma prova, uma inscrição, né, que eu não falei da inscrição ainda, vou falar agora, tá? Depois eu falo dos editais. Bom, a inscrição é a prática que normalmente o estado de São Paulo usa, tá? Então, ele abre um edital de inscrição e sempre foi assim, tá, gente? Minha avó deu aula por 20 anos e eu lembro sempre da minha avó fazer a inscrição.
porque como ela era temporária, então ela acabava fazendo a inscrição, tá? E aí essa inscrição ela vai visar título, tempo de serviço, a mesma coisa do seletivo de títulos. Aí vocês vão me perguntar, Ariane, o Estado faz isso desde sempre. Só que assim, o Estado também, hoje em dia, faz concursos com regularidade. Então, ele tem uma brecha na legislação. O Estado é um sistema muito grande, então ele pode fazer isso, tá? Agora, os municípios réis mortais não podem. Então, assim, hoje eu estou na rede estadual. E eu nunca fui efetiva no Estado. Assim como minha avó também nunca foi efetiva no Estado. Algum ano faltou aula pra gente? De todas as vezes que nós quisemos pegar aula no Estado? Graças a Deus, nunca, tá? Então, assim, é muito comum, né, essa questão da inscrição, da pessoa trabalhar muitos anos. Bom, e sem contar que além do Estado ter essa permissão para fazer sempre essas inscrições, pelo fato de ter uma rede muito grande, nem sempre ter concurso, e eles não chamam de concurso para temporário, isso é outro ponto que eu vou entrar, né? Então, eles têm que ter esse cadastro de reserva que eles fazem realmente por títulos. Eles já fizeram por prova um tempo atrás, também. Tinha uma época que eles faziam por prova. Mas aí pararam de fazer por prova porque realmente para o estado inteiro é bem burocrático. Bom, e aí tem uma questão assim. Vocês vão falar, Ariane, tem lugar que eles chamam para temporário do concurso? Tem. Aqui no meu município mesmo, eles chamam para temporário do concurso, mas isso porque está no estatuto do município, tá? Então tem município que faz isso, tem município que não faz. Então como que funciona? Ah, eu vou ser chamado para temporário, mas e a hora que for para efetivar? Eles vão chamar quem tá depois de mim? Não, eles vão voltar lá onde parou, ou lá no começo da lista, para poder chamar para efetivo. Eles fazem chamadas diferentes, vamos dizer assim, né? São chamadas distintas, tá? Então, eu não quero ir de temporário, eu só quero ir para efetivar. Você pode dispensar como temporário? Pode. Pode sim, depois eles te chamam sem interferir em nada, tá? E eles podem te chamar para temporário, às vezes, mais de uma vez no ano. Mas para efetivo, dificilmente, eu nunca vi um concurso ter que voltar à lista. Eles vão lá e fazem outro. Então, fiquem sempre atentos a isso. Ariane, onde sai todas essas informações? Bom, quando você vai fazer um seletivo ou um concurso, fique sempre atento ao edital. O edital é o documento master. Bom, então no edital vão ter todas as informações que você precisa saber a respeito de um concurso, tá? Então, quem pode prestar, qual a formação básica, quanto paga, em alguns casos, os benefícios que aquele ente tem, né, aquele órgão público tem ou deixa de ter, se tem algum outro pré-requisito, além de formação e idade, né? Por exemplo, para diretor de escola, você tem que ter um tempo de docência. Então, todos esses objetivos, eles têm que ser pensados e repensados na hora de você prestar, seja o concurso, seja o seletivo, seja fazer a inscrição. Você tem que ler bem o edital. Né? Muitas professoras, elas falam sobre estudar o edital. Né? Muitas professoras de preparatórios para concurso. Né? Eu conheço algumas muito boas. Bom, e aí... né, elas falam que você precisa estudar, porque você tem que saber se você está qualificado ou não, como funciona. Aí a questão das vagas. Ariane do céu, eu sei que aquele lugar tem um monte de vaga e contratou uma pessoa. Eles podem fazer isso? Pela lei, eles são obrigados a contratar, no mínimo, o número de vagas que consta no edital. Se acaso eles contratarem mais, é lucro. Eles nunca podem contratar menos.
E aí, por isso, ou eles fazem o edital com cadastro de reserva ou uma vaga. Ah, passei em primeiro lugar, tinha uma vaga. Dentro do prazo do concurso, eles são obrigados a te contratar. E aí, se caso estiver chegando perto do fim da vigência do concurso, da prorrogação, não sei o quê, é bom você dar uma entradinha na justiça, se você vê que eles não vão te contratar. Mas isso é só uma sugestão. Sempre vai conversando com o órgão primeiro, tá? Então dá uma ligadinha, procura saber, vai na Secretaria de Educação, vê o que tá rolando, porque aí você precisa ter essa segurança jurídica, tá? É a chamada segurança jurídica que a gente fala. Bom, gente, nós tivemos algumas interrupções no vídeo do carro do ovo, né, de carro de som. Escolhi um horário horroroso para gravar o vídeo hoje. Tentando melhorar, só piorou. Bom, agradeço, né, pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, me chama, seja no Zap, no Face, nos comentários, comentem, deem um like no vídeo para poder impulsionar, para o YouTube saber que o meu conteúdo ele é relevante, que ele é interessante, tá? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.